Você sabia que mais de 80% do pangáseos consumido no mundo vem do Vietnã? Por trás desses filés brancos e macios exportados para centenas de países, existe um processo rigoroso de cultivo e processamento, desde as fazendas no delta do Mekong até as modernas fábricas que seguem os padrões internacionais. No vídeo de hoje, vamos descobrir a jornada de cultivo e processamento do pangáseos. A indústria de criação de pangáseos no Vietnã cresceu exponencialmente nas últimas 2 décadas. O pangáseos é cultivado no delta do Mekong em uma área total de quase 7.000 hectares, um aumento de mais de 10 vezes em relação ao ano de 2000. Este é um dos principais produtos de exportação de frutos do Mar do Vietnã, gerando uma receita anual de mais de 2 bilhões de dólares americanos. Os maiores mercados incluem os Estados Unidos, Europa e alguns países do Oriente Médio. A carne do pangáseos é naturalmente branca, tem poucas espinhas e é fácil de preparar. Além disso, pode ser congelada e transportada por longas distâncias, mantendo a qualidade e o sabor. O preço de um filé de pangáseos congelado é de cerca de 3 a 4 dólares por quilo, muito mais barato que salmão ou bacalhau, que custam de 15 a 20 dólares americanos ou até mais. Para cada 4 quilos de pangáseos exportado, 1 quilo é consumido nos Estados Unidos. Para obter lotes de peixe de alta qualidade para exportação, o processo de cultivo começa com a seleção dos reprodutores. Os peixes que atingem a maturidade são cuidadosamente selecionados para a reprodução artificial. Todo esse processo é realizado em um sistema de recirculação, combinado com probióticos para controlar doenças sem a necessidade de usar qualquer tipo de antibiótico. Cada matriz tem um código de rastreamento individual e só pode se reproduzir no máximo 2 vezes por ano para garantir a qualidade do estoque. A fêmea é levemente anestesiada e os ovos são extraídos manualmente e colocados em uma tigela seca. Em seguida, eles são incubados por 18 horas até eclodirem. Durante esta fase, o fluxo de água no incubador em forma de funil é cuidadosamente ajustado para criar um ambiente limpo e não afetar o desenvolvimento dos alevinos. Em seguida, vem a fase de criação nos viveiros de alevinos. Para preparar a primeira alimentação dos alevinos, os criadores usam plâncton para cultivar rotíferos e moínas, 2 tipos de alimento com um teor de proteína de até 80%. Este é um fator importante que ajuda o peixe a crescer rápido, saudável e a aumentar a sua resistência. Do 31º ao 90º dia, os alevinos são transferidos para comer ração industrial com um teor de proteína muito alto, adequado para a sua taxa de crescimento. Após cerca de 3 meses, quando os peixes atingem um tamanho suficiente, eles são transferidos para as fazendas de cultivo comercial. Uma despesca de pangáseos geralmente leva cerca de 8 meses, quando o peixe atinge um peso médio de cerca de 800 gramas, podendo então ser colhido. O processo de colheita é realizado com muito cuidado para evitar arranhões ou a morte do peixe antes do processamento. Os criadores costumam usar redes de fibra macia para capturar o peixe lentamente. Além disso, existe o método de deixar o peixe nadar sozinho do viveiro para um barco de aço, o que minimiza danos e choque e facilita o transporte para a fábrica. Ao longo dos anos, o pangáseos da Ásia enfrentou muitas acusações graves.
As pessoas alegavam que este peixe continha produtos químicos cancerígenos e era cultivado em condições poluídas. O presidente do Instituto do Bagre nos Estados Unidos chegou a chamar o rio Mekong de privada da Ásia, e um porta-voz declarou que, em muitos casos, o peixe era basicamente cultivado em buracos de estrume. No entanto, essa visão é completamente tendenciosa. A conclusão de que a água é suja, baseada apenas na cor marrom do rio Mekong, especialmente na estação das chuvas, não tem base científica, pois a cor avermelhada, na verdade, vem dos sedimentos e do lodo que o rio carrega ao longo de sua jornada por várias regiões. Na realidade, os viveiros de pangásios são gerenciados de forma muito rigorosa. Cada viveiro tem geralmente uma área de 500 metros quadrados ou mais, com a profundidade da água mantida entre 1,5 e 2 metros. Antes de liberar os alevinos, os criadores precisam drenar toda a água, capturar todos os peixes antigos, limpar completamente as algas e o lodo macio do fundo, deixando apenas uma camada de lodo com cerca de 0,2 a 0,3 metros de espessura. A fonte de água é constantemente monitorada para garantir que não haja resíduos de pesticidas ou metais pesados. Houve um momento, em 2010, em que o Fundo Mundial para a Natureza colocou o Pangasius vietnamita na lista de não comprar, com base em informações incompletas e desatualizadas. Mas depois, ao inspecionar as fazendas e ouvir a realidade, o WWF mudou sua opinião e decidiu colaborar com a indústria de pangásios do Vietnã para certificar suas operações de acordo com os padrões globais. Assim que são levados para a costa, os peixes são selecionados, classificados, lavados e rapidamente transferidos para o local de processamento, garantindo a mais alta qualidade e frescor. Nas fábricas, os peixes são atordoados para reduzir o sofrimento antes de serem abatidos. Em seguida, os peixes são submersos em água para remover o sangue restante, e depois lavados em água fria com uma temperatura de 20 a 25 graus Celsius por cerca de 5 a 10 minutos. Quando o peixe está limpo, os trabalhadores procedem ao filé com facas especiais. Este é um trabalho que exige destreza e precisão, pois um pequeno erro pode danificar o filé. Esses filés são levados para uma esteira de lavagem com um sistema de aeração. As partes residuais, como ossos, cabeças ou vísceras, são separadas para serem usadas em outros produtos, evitando o desperdício de matéria-prima. Em seguida, os trabalhadores continuam a remover a pele para limpar os filés. Depois, eles cortam e aparam para remover a carne vermelha, a gordura, os ossos ou a pele restantes, dependendo das exigências do cliente. Em seguida, o filé é lavado novamente em uma máquina de lavar de alta potência antes de ser transferido para a fase de controle de qualidade. Uma vez que os filés atendem aos requisitos, eles entram na fase final de processamento. Os produtos são cuidadosamente inspecionados pelos trabalhadores para prevenir qualquer risco de parasitas ou impurezas. Em seguida, eles colocam o peixe em uma esteira para o congelamento rápido de cada pedaço. Depois, o peixe é embalado em sacos, colocado em caixas de papelão e rapidamente levado para um depósito refrigerado com temperatura de menos 18 graus Celsius a menos 20 graus Celsius, pronto para ser exportado para todo o mundo. Outra espécie de peixe muito consumida é o salmão.
o mercado global de salmão atingiu cerca de 3,7 milhões de toneladas em 2024. Deste valor, o mercado de salmão congelado foi avaliado em cerca de 29,5 bilhões de dólares americanos. Após ser pescado e transportado do mar, o salmão é levado diretamente para a linha de processamento. Aqui, o peixe é colocado em uma esteira automática e levado a uma máquina de corte de cabeça especial. Com uma lâmina afiada e um sistema de sensores sofisticado, esta máquina pode processar até 3.600 peixes por hora. Em seguida, o salmão é levado para a área de limpeza. Jatos de água de alta pressão, rolos macios e escovas rotativas removem a gosma, o sangue e as bactérias da superfície do salmão, garantindo rigorosos padrões de higiene. Após a pré-processamento, o peixe é transferido para a máquina de corte e divisão. Este equipamento é capaz de cortar as partes do peixe de forma precisa e uniforme ao longo da espinha, com uma capacidade de cerca de 3.000 peixes por hora. Graças a isso, o tempo de processamento é reduzido em dezenas de vezes em comparação com o método manual tradicional. Quando a cabeça e a cauda são removidas, o salmão entra na fase de corte e apara. Aqui, trabalhadores experientes inspecionam diretamente cada filé, usando facas afiadas para remover o excesso de gordura ou partes da carne que não atendem aos padrões, garantindo que apenas a carne vermelha fresca, macia e mais nutritiva seja mantida. Imediatamente depois, cada filé é levado a um sistema de pesagem e classificação automático por tamanho e qualidade. Sensores ópticos e tecnologia de digitalização moderna detectam quaisquer imperfeições, como hematomas ou áreas de carne imperfeitas. Em seguida, o filé de salmão passa pela máquina removedora de espinhas. Agulhas ultrafinas são projetadas para remover até as menores espinhas sem afetar a textura da carne. Para produtos de filé fresco, o processamento continua com a etapa de remoção da pele. A máquina de remoção de pele usa uma lâmina ultrafina para separar a pele da carne, de forma rápida e precisa, mantendo a textura macia e a gordura do salmão. Em seguida, o filé pode ser mantido inteiro ou cortado em partes menores, dependendo da demanda do mercado. Os produtos são então embalados a vácuo e armazenados em um depósito refrigerado a uma temperatura de -1 grau Celsius a 4 graus Celsius. Depois, eles são embalados e transportados em contêineres, prontos para exportação ou distribuição para supermercados e restaurantes. Além de ser delicioso, o salmão é famoso por ser rico em ômega 3, um nutriente valioso que ajuda a proteger o coração, melhorar a função cerebral, fortalecer a imunidade e manter a saúde da pele. É por isso que o salmão é popular em todo o mundo, tornando-se um dos produtos do mar mais premium da atualidade. Desde os grandes viveiros no delta do Mekong até as modernas fábricas de processamento, a jornada do pangásios e do salmão mostra a meticulosidade, o rigor e a persistência necessários para levar produtos do mar de alta qualidade ao mercado global. Então, na sua opinião, qual peixe terá uma posição mais importante na mesa do mundo no futuro? Imagine que você está em um barco à deriva no oceano gelado,
com ondas tão altas quanto paredes de água prontas para engolir tudo. Toda vez que uma gaiola é lançada no fundo do mar, ninguém sabe o que os espera: uma rede de caranguejos valendo bilhões, ou um acidente inesperado que pode custar a vida. Você pode pensar que estou exagerando, mas essa é a realidade que muitos pescadores enfrentam todos os dias. Segundo as estatísticas, mais de 100 mil mortes relacionadas à pesca ocorrem todos os anos. Então, o que os faz aceitar o risco? São os caranguejos valiosos, do caranguejo Dungeness, caranguejo da neve, caranguejo azul da Baía de Chesapeake ao caranguejo rei. No vídeo de hoje, vamos explorar essas viagens marítimas cheias de perigo, mas também muito fascinantes. Primeiro, vamos para o Japão, uma das famosas capitais do caranguejo da neve do mundo. As áreas marítimas mais ricas em caranguejo da neve ficam ao longo das províncias de Ishikawa, Tottori, Hyogo e da região de Kyoto. Aqui, quando o relógio marca às 6 da tarde, os barcos começam sua jornada para caçar esse caranguejo precioso. O método comum usado pelos pescadores japoneses é a pesca de arrasto de fundo. A rede é lançada a uma profundidade de 200 a 400 metros, conectada a um cabo com mais de 1.000 metros de comprimento e puxada pelo barco por cerca de 1 hora. Este trabalho parece simples, mas esconde inúmeros perigos. Um exemplo é o acidente ocorrido em 10 de dezembro de 2024 na costa de Noto, Ishikawa, quando um pescador de 67 anos teve a mão presa no guincho da rede, resultando em uma fratura no braço direito e luxação do cotovelo e ombro. Após cada hora de arrasto, os pescadores operam a máquina para puxar a rede de volta para o barco. Cada rede pode trazer mais de 150 caranguejos. No barco, os caranguejos são classificados por tamanho, cor e dureza da casca. Em seguida, eles são mergulhados em água fria para manter a frescura. No entanto, o maior desafio é a preservação. Os caranguejos vivem em águas próximas a 0 graus Celsius, e quando são puxados para cima em temperaturas mais quentes, eles estragam facilmente. Este problema é especialmente grave em setembro, quando a temperatura diurna pode ultrapassar 30 graus Celsius. Por isso, muitos pescadores precisam cozinhar os caranguejos ainda frescos para manter a melhor qualidade. Mas o trabalho dos pescadores não para por aí. Eles continuam a se mover, procurando novas correntes de caranguejo da neve, lançando as redes novamente, puxando-as e recolhendo-as. O ciclo é um loop incessante. Enquanto isso, o Mar do Japão é particularmente severo, com muitos recifes, pequenas ilhas e um fundo do mar acidentado e íngreme, tornando a pesca extremamente difícil. Embora tenha atingido um nível de produção de 4.000 toneladas em meados dos anos 200, a produção de caranguejo da neve no Japão diminuiu gradualmente, e nos últimos anos tem se mantido em cerca de 2.000 toneladas. Não são apenas os pescadores japoneses, os pescadores de caranguejo da neve em todo o mundo também enfrentam muitas dificuldades. Em 30 de janeiro de 2023, no mar de Barents, um pescador letão morreu após cair no mar enquanto colocava as gaiolas de caranguejo do navio norueguês Hunter. A investigação posterior mostrou que a área de trabalho na popa do navio não tinha barreiras e nem salva-vidas, transformando o acidente em uma tragédia. Em seguida, vamos para um dos caranguejos mais valiosos e famosos do mundo,
o caranguejo-rei. Este caranguejo tem um preço de até R$ 162 a R$ 542 brasileiros por quilograma. Mas por trás de cada pesca de caranguejo-rei valendo dezenas de milhares de reais, está uma infinidade de riscos. Os caranguejos-rei são principalmente pescados no mar durante o inverno, quando o clima é mais severo. Cada navio transporta de 150 a 300 grandes armadilhas de caranguejo, com iscas de arenque ou bacalhau do Alasca. As armadilhas são lançadas no mar a uma profundidade de 121 metros a 152 metros. Após cerca de 1 a 2 dias, as armadilhas são puxadas para cima. Quando as armadilhas são abertas, os tripulantes precisam classificar rapidamente os caranguejos por tamanho, sexo e qualidade no convés. Este trabalho acontece continuamente, dia e noite. Trabalhar com armadilhas gigantes e um sistema de guincho pode fazer com que os pescadores fiquem presos ou sejam arrastados para fora do convés. Os turnos de trabalho geralmente duram de 18 a 20 horas contínuas, com muito pouco tempo para descanso. Pior ainda, o tempo gelado do inverno não só congela o convés, fazendo com que muitos tripulantes escorreguem e caiam no mar, mas também aumenta o risco de o barco emborcar. No entanto, o nível de renda alto, chegando a R$ 81.300 por mês durante a temporada de caranguejo, ainda faz com que milhares de pessoas aceitem o desafio. O caranguejo-rei não é apenas pescado em mar aberto, mas também é um alvo em atividades recreativas no gelo durante o inverno. As pessoas cavam buracos profundos na superfície do gelo, baixando gaiolas de armadilha especiais para o fundo do mar com um sistema de cabos longos. Essas armadilhas são deixadas por algumas horas ou até mesmo alguns dias antes de serem puxadas de volta através da espessa camada de gelo. Este processo esconde muitos perigos. Em condições de inverno severas, com ventos fortes e neve espessa, a superfície do gelo é extremamente escorregadia, fazendo com que os pescadores caiam e se machuquem facilmente. O perigo mais grave é o risco de cair nos buracos de gelo, onde a água está a apenas cerca de 3 graus Celsius. A essa temperatura, uma pessoa pode morrer em apenas alguns minutos se não tiver equipamento de proteção adequado. Mesmo nadadores profissionais podem entrar em choque, ter dificuldade em controlar a respiração e rapidamente ficarem exaustos. Essa é a razão pela qual a pesca do caranguejo-rei é sempre considerada um dos trabalhos mais perigosos do mundo. O próximo produto é o caranguejo Dungeness. Seu nome vem da área de Cape Dungeness, e a pesca deste tipo de caranguejo foi iniciada pelos pescadores de São Francisco em 1848. Ao contrário do caranguejo-rei, que geralmente vive em águas profundas e frias, o caranguejo Dungeness prefere áreas de fundo de areia ou macio ao redor de planícies de maré. A temporada de pesca do caranguejo Dungeness na costa oeste geralmente começa no final do outono e se estende até o verão do ano seguinte. O método de pesca é bastante semelhante ao do caranguejo-rei, onde os pescadores usam grandes armadilhas marcadas com boias flutuantes na água. Depois de deixar as armadilhas de molho por um tempo, eles usam um guincho ou máquina de reboque para puxá-las. Em seguida, os caranguejos são colocados em um container para serem classificados de acordo com os padrões comerciais.
Os caranguejos de qualidade são colocados em um tanque com água do mar circulante, o que os ajuda a viver por mais 12 a 15 dias antes de serem consumidos. Em 2023, a produção global de caranguejo Dungeness atingiu um recorde, cerca de 108 milhões de libras nas áreas de pesca no Alasca, Washington, Oregon e Califórnia. No entanto, a produção em 2024 caiu drasticamente para apenas cerca de 75 a 80 milhões de caranguejos. Por trás desses números de produção estão o suor, as lágrimas e até o sangue dos pescadores. Muitos relatam ter que puxar gaiolas de caranguejo pesando até 50 quilos em um convés escorregadio, enquanto desviam de grandes ondas em turnos de trabalho que duravam até 18 horas. Muitos sofrem consequências a longo prazo, como dor crônica nas costas ou fadiga constante devido à intensidade do trabalho. De acordo com as estatísticas, a taxa de mortalidade na pesca do caranguejo Dungeness na costa oeste é de 310 por 100 mil pessoas, muito maior do que a média de 124 por 100 mil em toda a indústria de pesca comercial dos Estados Unidos. Na verdade, o nível de perigo é ainda maior porque nem todos os incidentes são relatados. Há pescadores que são arrastados para o mar pelas ondas e têm a sorte de sobreviver, mas não relatam porque pensam que é apenas um pequeno incidente. Se fosse você, estaria disposto a trabalhar de forma tão imprudente? Finalmente, vamos para a costa leste dos Estados Unidos para explorar a jornada de pesca do famoso caranguejo azul na Baía de Chesapeake. Este é o maior estuário dos Estados Unidos. Um fato interessante é que se você endireitasse toda a linha de costa sinuosa desta baía, seu comprimento excederia a costa oeste dos Issewá, ou seja, mais de 17.700 quilômetros. A época ideal para pescar caranguejo azul na Baía de Chesapeake é de setembro a novembro. Os pescadores aqui geralmente usam armadilhas de gaiola, com um barco médio colhendo até 500 gaiolas por dia. Quando as gaiolas são puxadas para cima, os caranguejos são classificados no local, e apenas aqueles com mais de 12,7 centímetros de tamanho são mantidos. A pesca do caranguejo azul em Chesapeake é realmente competitiva. Basta perder um dia, e a pesca de caranguejo certamente cairá nas mãos de outra pessoa. Portanto, faça sol ou chuva, os pescadores ainda precisam ir para o mar. Após muitos dias de trabalho duro contra as ondas e o frio cortante, os barcos retornam ao porto com cestos cheios de caranguejos azuis. Imediatamente, as fábricas de processamento na área compram e iniciam o processo de manuseio. Os caranguejos azuis são cozidos no vapor ou fervidos. Em seguida, trabalhadores experientes realizam a separação da carne manualmente. Este é um processo que requer habilidade e experiência para manter os filamentos da carne de caranguejo, que são muito frágeis e se desfazem facilmente. A carne do caranguejo é cuidadosamente classificada em diferentes graus, como jumbo lump, backfin e claw. Após a classificação, eles são divididos em porções exatas para evitar danificar os delicados pedaços de carne, e em seguida são enlatados. Essas latas são então colocadas em uma grande panela de pressão para esterilização e armazenadas em um depósito refrigerado.
Graças a este processo rigoroso, a carne de caranguejo azul de Chesapeake sempre mantém sua frescura e alta qualidade quando chega ao consumidor. Após horas de luta contra as ondas e o frio cortante, os pescadores encheram o porão com caranguejos valiosos. Eles não apenas pescam, mas também preservam uma tradição ligada ao mar. Na sua opinião, o que os pescadores podem fazer para garantir a segurança em cada viagem ao mar? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários. O vídeo de hoje termina aqui. Obrigado por assistir. Tchau e até os próximos vídeos.